A pintura do Bab. Foi graças a Varga que existe uma única pintura do abençoado Bab. Uma pintura que de outra forma poderia ter sido perdida para sempre. Quando o Bab foi pintado, aquela foi a primeira vez na história da humanidade que uma manifestação de Deus fora retratada autenticamente. Esta pintura única do Bab se encontra agora nos arquivos internacionais da Fé Bahá'í, no Monte Carmelo, em Haifa, Israel. Uma versão da história sobre a pintura do Bab em Urumiyeh foi dada por Muhammad Ali Feizi. Ele escreveu: em 3 sessões, ele olhava atentamente para o rosto do Bab em seu quarto. Aqab-Alá Beg, o pintor, deixaria então a sala e completaria gradualmente o esboço. Cada vez que o artista entrava na sala, o Bab punha o seu manto, sentava-se, levantava as mangas e punha as mãos sobre os joelhos. De acordo com Dariush Shahrokh, após a sua conversão, ele, Agabashi, dissera a Varga como em Urumiyeh o Bab montava o cavalo arredio que o presidente da Câmara lhe dera para montar como uma espécie de teste. Ele disse: eu me encontrava entre a multidão ansiosa que inundou a casa do presidente da Câmara para ter uma visão sobre o realizador de milagres, o Bab. Depois de tê-lo avistado, decidi desenhar o seu retrato. Por isso, concentrei-me intensamente no seu rosto. Quando o Bab reparou em mim, ele fixou o seu manto no seu joelho e pousou a sua mão sobre o manto. Obviamente, o Bab compreendeu a intenção do artista que estava entre aquela multidão. Eles não tinham sido apresentados. Para continuar a narrativa, saí da sala e fiz um esboço rudimentar num papel e voltei mais umas 2 vezes. Sempre que eu entrava, o Bab retomava a mesma posição e olhava para mim. Oh, que cena majestosa! Ele mais tarde compôs um retrato em tamanho real, em preto e branco. Varga escreveu para Bahá'u'lláh sobre esta tremenda descoberta. Bahá'u'lláh orientou a Varga para mandar o artista fazer 2 cópias das aquarelas, uma para ser enviada a si mesmo e a outra para ser guardada por Varga. Quando Bahá'u'lláh recebeu esta cópia, o irmão da esposa do Bab, Afnan-e-Kabir, estava em Aca. Bahá'u'lláh perguntou-lhe o quanto o desenho se assemelhava ao Bab, e ele confirmou que se tratava de uma semelhança exata. Depois, Bahá'u'lláh enviou o seu próprio sobretudo de peles como um presente ao artista. Esta parte do relato foi feita por Dariush Shahrokh no livro Varga e seu filho, As Pombas Celestiais. Waliullah Varga acrescenta a este respeito o seguinte: Bahá'u'lláh chamou um dos tios do Bab, mostrou-lhe a pintura e perguntou-lhe: conheces este rosto? Instantaneamente o tio respondeu: sim, é o abençoado Bab. Bahá'u'lláh enviou imediatamente um dos seus mantos ao meu pai, pedindo-lhe que o desse ao pintor. O meu pai, na ocasião em que enviou o quadro, tinha pedido permissão a Bahá'u'lláh para mandar fazer 9 telas e enviá-las para 9 cidades proeminentes da Pérsia,
com o intuito de serem guardadas pelos crentes em lugares especiais. Em resposta, Bahá'u'lláh tinha dado autorização para que o pintor fizesse apenas mais um, e este seria dado ao meu pai como um presente. Já não se devia fazer outras cópias. Este quadro do Bab que o meu pai tinha foi confiscado pelo governo, com outros papéis. Mas quando eu estava na presença de Abdu'l-Bahá, o mestre prometeu-me que um dia isto seria devolvido à nossa família. Seyyed Assadullah encontrou o esboço feito por este pintor na casa de uma família Bahá'í na Pérsia e enviou-o para Abdu'l-Bahá em Aca. Assim, o quadro de sua santidade, o Bab, e o seu esboço são agora preservados em Haifa. O outro quadro perdeu-se por agora, e para além destes, não há nenhuma outra pintura ou fotografia autêntica do Bab. Este segundo relato foi feito por Martha Ruth, The Only Pictures of the Bab.